Bom dia, igreja. Deus abençoe mais um dia, graças ao nosso Deus. Então, estamos aí diante de notícias complicadas, né? Difíceis, o comércio fechando e várias lojas, o centro. Mas nós não precisamos nos desesperar e nos tranquilizar em meio a cada um desses momentos. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava lembrando de um livro, de uma pequena história que eu li há alguns anos atrás. O livro é esse aqui, ó, Do Coração de Deus, de Ravi Zacarias. Bem interessante, e ele conta a história de uma mulher chamada Anne Johnston Flint. E ele vai contar um pouco do testemunho dessa mulher. Ele afirma o seguinte, ó: ela viveu a maior parte da sua vida na dor, conhecia o sofrimento. Órfã, desde muito cedo, seu corpo era constrangido pela incontinência, enfraquecido pelo câncer e deformado pela artrite reumatoide. Ela ficou tanto tempo imobilizada que, de acordo com uma testemunha, era preciso 7 ou 8 travesseiros em volta do corpo para amenizar as dores das chagas provocadas por estar sempre acamada. Sua autobiografia, que tem como título A Formação do Belo, é impressionante. Quase como um menestrel do céu, ela escreveu palavras que tocam o coração em momentos difíceis, em momentos de desespero. Um de seus poemas mais conhecidos, que ganhou música, é o seguinte: ele dá mais graça quando a carga é mais pesada. Ele envia mais força quando o trabalho aumenta. Para uma aflição maior, Deus acrescenta sua misericórdia. Para provações mais numerosas, Ele multiplica a paz. Quando exaurimos nossa reserva de resistência, quando nossa força desfalece, mas o dia ainda não acabou, quando chegamos ao fim dos meios que armazenamos, o dom total de nosso Pai começa. Apenas começa. Seu amor não tem limite, sua graça não se mede, seu poder não tem fronteira que o homem conheça, pois de sua riqueza infinita em Jesus, ele dá e dá ainda mais. Fantástico, né? Uma mulher tão sofrida que passou por tantas dores, tantas doenças, tantas dificuldades, que em alguns momentos não tem mais nem força. Ela entende quando a nossa força se esvai, Deus dá, Deus supre. Meus irmãos, é exatamente assim que nós devemos pensar em momentos difíceis. Quando não podemos fazer mais nada, chegou a hora então de Deus agir e Deus fazer. Eu quero abrir rapidamente em um texto bem conhecido dos irmãos. Inclusive eu já expus esse texto em alguns estudos há vários anos atrás, mas é importante voltar para ele, relembrar pequenos detalhes para a gente encerrar. O texto é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vou repetir o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero parar aqui. Por que nós não tememos? Nós não tememos pela certeza e pela garantia da presença de Deus conosco, do seu cuidado, do seu conforto, do seu zelo, da sua providência. Meus irmãos, não é apenas o coronavírus que está conosco.
O nosso Deus está conosco. E as coisas só acontecem se Ele permitir. Um coronavírus só atinge uma pessoa em Juazeiro do Norte como atingiu, se Deus estiver permitindo, se Ele tiver propósitos para com tudo isso, e nós sabemos que Ele tem. Então nós precisamos, neste momento, lembrar da presença de Deus. O texto nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nem sempre na nossa vida estaremos andando em paz, em ruas e veredas de tranquilidade, de prosperidade. Existem, meus irmãos, os vales da sombra da morte, que precisamos caminhar para que a gente possa exercitar fé, descansar no Senhor. Então, coloca o teu coração no Senhor, porque mesmo no vale da sombra da morte, mesmo na escuridão, mesmo nas ameaças, mesmo em tudo o que está acontecendo, a nossa tranquilidade está na presença do Senhor. Deus está contigo, Deus está conosco. Que essa verdade traga grande alegria, tranquilidade e paz no teu coração. Deus está com a tua casa, Deus está com os teus familiares, Deus está com as pessoas que estão aí na zona, na faixa de risco, pessoas com doenças autoimunes, doenças crônicas, idosos. Deus está contigo, meu irmão. Fica tranquilo, fica na paz, descansa no Senhor. Ele tem um plano maravilhoso contigo, mesmo no vale da sombra da morte. Você não foi abandonado. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.